Hello, estou aqui para falar sobre medições. E é o seguinte, medir alguma coisa é o ato de você atribuir uma escala a um objeto ou então um evento. Tipo quando você usa um termômetro para você atribuir uma escala à temperatura. Ou então uma régua quando você usa para atribuir escala a um comprimento. E por que falar sobre a medida é importante? Porque ela vai nos ajudar muito a entender o nosso comportamento em relação aos nossos julgamentos. Por quê? Se você fizer esse depara, essa comparação em que o seu julgamento, ele na verdade é a medida para você criar uma escala de alguma coisa que você está querendo julgar, e o instrumento, assim como a régua é um instrumento para você fazer a medida do comprimento, e o termômetro é um instrumento para você fazer a medida da temperatura, o instrumento para você fazer o seu julgamento é a sua mente. Curtiu aí essa brisa filosófica? Que bom, porque o capítulo 4 do livro Noise, conhecido como Ruído, o último best-seller do Daniel Kahneman, traz esse conceito aí de medição e de como medir até os nossos julgamentos. E se você ainda não entendeu direito o conceito do ruído, já tem uma série de vídeos passados que eu já tá aqui no meu canal, tá aqui onde você quer que esteja vendo esse vídeo, é só pesquisar que vai ter outros vídeos meus explicando um pouco mais sobre o ruído, mas para te ajudar ainda mais, eu vou trazer aqui uma metáfora muito legal que o livro do Noise nos dá. E essa metáfora que eu vou trazer para você é um desafio, na verdade. Você pode até inclusive fazer enquanto eu estou explicando ela. É só você pegar seu celular, abrir lá o cronômetro dele no reloginho, e você vai ter o desafio de parar em ciclos perfeitos de 10 segundos. Ou seja, você vai dar play no cronômetro, aí você tem que dar o pause quando bater exatamente 10 segundos, depois fazer de novo isso, e quando der 20 segundos, até você chegar nos 50. Agora, qual que é a questão? O desafio é fazer isso sem olhar o cronômetro, sem ver o tempo se modificando. Você vai ter que adivinhar, ou então sentir, ou então criar algum método para você conseguir acertar certinho nos segundos 10, 20, 30, 40 e 50 sem olhar. Inclusive, se você quiser, fica livre agora para pausar o vídeo, testar fazer isso, ver se você consegue. Provavelmente, muito provavelmente, você não vai conseguir fazer isso. Você vai parar no segundo 11, no segundo 19, no segundo 23 e por aí vai. Qual que é a ideia aqui? A tomar decisão perfeita é você acertar nos números que terminam com zero. Você não está conseguindo fazer isso sempre. E essa variação do número que termina com zero para o número que você clicou é o ruído. Para a galera da matemática, da estatística, isso vai lembrar muito o termo de erro do seu modelo. Isso mostra de maneira diferente como que a gente pode entender o ruído. Quando você pega várias dessas decisões, você consegue fazer algum diagnóstico analisando o ruído, analisando o erro da tomada de decisão. Se você vê que todos esses números aí que você clicou estavam abaixo do desejado, então você, em vez de clicar 10, clicou quando estava com 9 segundos, em vez de clicar 20, clicou quando estava com 18, em vez de clicar 40, clicou quando estava com 37, você pode fazer um diagnóstico que, olha, você está muito ansioso, ou então o seu relógio está muito ligeiro. E é claro que isso aqui é só a metáfora, isso aqui é só uma brincadeira para a gente conseguir ter um pouco mais de didática e entender o que é ruído. Porque as nossas decisões diárias, nossa vida cotidiana, nossa vida profissional, são muito mais complexas do que você ter que acertar o segundo do cronômetro. Mas aí, como é que a gente pode então medir o nosso julgamento se ele é tão mais complexo quanto essa brincadeira que a gente fez? Tem duas formas de você medir o seu julgamento. Tem tanta forma em que você pode ver se a decisão que você tomou chegou ao resultado desejado, ou então tem a forma de você avaliar o processo que te levou àquela decisão. Então, uma é você avaliando o resultado final daquilo, que é o que a gente mais usa, porque é fácil de você ver quando você toma uma decisão que te traz coisas boas. É muito mais fácil você conseguir medir isso. Enquanto a segunda opção, que é você avaliar o processo, você precisa fazer um estudo do que te levou. Quais parâmetros você usou para tomar aquela decisão? O que você levou em consideração para medir se fazia sentido ir pelo caminho A ou pelo caminho B? Isso dá trabalho. E o que os estudiosos da tomada de decisão, os cientistas comportamentais, os especialistas em comportamento vão te falar sobre essa questão? Entre você avaliar o resultado final do seu julgamento ou então avaliar o processo. Eles vão dizer para você se concentrar no processo, não no resultado. Mas por que eles falam isso? Por que eles dizem que é mais importante você avaliar o processo que te levou àquela tomada de decisão, daquele julgamento que você fez, do que você avaliar pelo resultado final? E eu vou ser bem transparente aqui. A verdade é que quando você tem uma decisão, você julga as coisas e decide, e aí você chega a um resultado positivo, seja para sua empresa, para sua vida pessoal, muitas vezes é sorte. Tem muitas situações em que você vê um projeto sendo feito e aí você vê que o resultado final dele foi super legal, tiveram um resultado ótimo
Mas aí quando você vai avaliar como que foi feito, você fica, nossa, mas tem tanta coisa que poderia ter sido feita melhor do que isso, tem tanta coisa que poderia ter sido analisado com mais cuidado, e aí traria um resultado melhor ainda, mais do que teve de verdade. Isso não sou só eu dizendo, tem todo um arcabouço da ciência comportamental mostrando isso acontecer. E eu vou inclusive ler aqui um trecho do livro, bem curtinho, sobre esse ponto que é lá o Kahneman falando. Um profissional habilidoso e cuidadoso, usando as melhores ferramentas e técnicas possíveis, muitas vezes errará o julgamento ao fazer uma previsão de inflação. Enquanto isso, um chimpanzé, lançador de dardos, às vezes acertará o resultado, na sorte. Você sacou? Quando a gente quer fazer um julgamento para tomar uma decisão boa, muitas vezes a gente vai acertar mesmo quando não teve tanto impacto da nossa técnica ou então da método que a gente usou. Acabou sendo uma questão de sorte. Só que a gente chega num resultado positivo, a gente fica feliz e a gente não se questiona sobre isso. Poxa, eu consegui fazer. Isso aí a gente vê muito em ciência comportamental, que todos nós, são vários vieses que tratam disso, que nós nos consideramos muito especiais e competentes o tempo todo. E tem toda uma questão de ego, mas isso daí dá para falar em outro vídeo. O ponto aqui que estamos tratando sobre o ruído é que o seguinte, quando você quer avaliar se a sua decisão, seu julgamento foi bom mesmo, o importante é você avaliar o que te levou a chegar àquele resultado. O que te levou a você decidir pelo caminho A ao invés do caminho B. Qual foi o método, quais foram as informações que você usou, quais regras você montou para conseguir fazer isso e para repetir isso no futuro. Fazendo isso, você consegue diminuir bastante o ruído nas suas decisões e a do seu grupo, seja empresa, organização ou até sua família. Eu termino aqui só dizendo que não é uma coisa fácil, principalmente no mundo corporativo, porque é um mundo que trabalha por resultados. Então você conseguir construir essa cultura de, ao invés de você olhar só para o resultado, mas olhar muito para o processo ser eficiente, é um baita desafio. Então fica aí com esse momento de vamos tentar mudar. É isso, agradeço a você por ter assistido até o final. Se puder, se inscreve aí que vai ter mais vídeos sobre esse livro e sobre ciência comportamental. Compartilha, curte, já falei, se inscreve, comenta. E é isso. Tchau.